Olá e boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje a nossa missão é explorar uma das jornadas mais bizarras, fascinantes e, para ser bem sincero, muitas vezes bem cômicas da história da ciência. Com certeza. A gente vai ver como a humanidade finalmente descobriu o que exatamente essa massa gelatinosa dentro das nossas cabeças faz. E, para essa nossa imersão de hoje, o material base vem de trechos riquíssimos do livro Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso. Mais especificamente a quarta edição, né? Exato, a quarta edição. E é muito interessante notar que, embora associações modernas como a Sociedade de Neurociência tenham sido fundadas há pouquíssimo tempo, tipo ali por volta de 1970, o estudo do cérebro em si é tão antigo quanto a própria curiosidade humana. Ok, vamos analisar isso com calma. Vamos lá. A ideia hoje é guiar quem nos escuta por uma verdadeira linha do tempo cronológica. Vamos passar por descobertas geniais, mas também por erros hilários, mostrando como a ciência evolui não através de, epifanias mágicas, mas através de muita tentativa, erro e, muitas dissecações ao longo do caminho. É um privilégio embarcar nessa exploração histórica, porque entender o nosso passado, as nossas suposições mais rudimentares e até mesmo os nossos equívocos mais absurdos, é absolutamente crucial para valorizar o rigor e o alcance da neurociência moderna. Sem dúvida. A ciência opera como um processo de refinamento constante, né? Quando observamos o quão longe a humanidade estava da verdade biológica, fica muito mais fácil apreciar o nível de detalhe molecular e celular que compreendemos hoje. É um salto gigantesco. E os erros do passado não são apenas curiosidades soltas. Eles revelam como a mente humana tenta dar sentido ao mundo usando apenas as ferramentas e as metáforas disponíveis na sua própria época. E para mostrar o quão rudimentares eram essas primeiras ferramentas, a gente precisa voltar muito no tempo, direto para a pré-história. As fontes mostram evidências arqueológicas de algo chamado trepanação. Que é fascinante. É incrível. Datadas de impressionantes 7.000 anos atrás. O que os pesquisadores encontraram foram crânios de hominídeos com buracos deliberadamente perfurados neles. E o detalhe crucial aqui, o que realmente muda a perspectiva de qualquer um, é que esses crânios mostram sinais claros de cicatrização óssea pós-operatória. Isso é o mais chocante. Ou seja, as pessoas sobreviviam a essas cirurgias cranianas feitas com, tipo, pedras lascadas. Não era um ritual funerário de jeito nenhum. Era um procedimento feito em indivíduos vivos. Exatamente. E a trepanação ilustra de forma visceral uma pulsão instintiva do ser humano para intervir, curar e aliviar o sofrimento, mesmo na ausência quase total de compreensão anatômica. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas estavam tentando. Sim, desde os primórdios existiu o reconhecimento tácito de que a cabeça funcionava como o epicentro de certos males. Os estudiosos especulam que a intenção era curar dores de cabeça terríveis, tratar transtornos mentais ou até criar uma rota de fuga para maus espíritos que estariam aprisionados ali. Fazia sentido para eles na época. Fazia. E a sobrevivência e a cicatrização óssea desses indivíduos nos dizem muito sobre a resiliência assombrosa do corpo humano e principalmente sobre o nível de cuidado e suporte que aquelas comunidades primitivas dedicavam aos seus doentes. Alguém tinha que cuidar da pessoa enquanto o crânio curava, né? Exato, durante longos períodos de recuperação. Aí, avançando um pouco na linha do tempo, a gente chega no Egito Antigo, cerca de 5.000 anos atrás, onde a situação toma um rumo muito curioso e bem contraditório. Muito contraditório. Escritos médicos recuperados mostram que os egípcios eram observadores clínicos extremamente atentos. Eles documentaram com precisão sintomas físicos causados por lesões cerebrais, notando que um dano na cabeça poderia afetar o movimento do corpo. Uma observação brilhante. Brilhante. Porém, apesar dessa observação empírica, eles achavam o cérebro um órgão inútil, tão sem importância que durante o sofisticado processo de mumificação, o cérebro era removido pelas narinas com ganchos de metal e simplesmente jogado fora. Literalmente descartado. Descartado como lixo.
Enquanto isso, o resto do corpo era cuidadosamente preservado para a vida após a morte. Todo o prestígio cognitivo ficava com o coração. Para os egípcios, o coração era a verdadeira sede da alma, do espírito e o grande repositório das memórias. E essa primazia absoluta do coração não ficou restrita aos rituais egípcios. Ao avançarmos para a Grécia Antiga, que é o grande berço do pensamento filosófico ocidental, a gente se depara com um debate intelectual estabelecido que moldaria os séculos seguintes. Os grandes filósofos entram em cena. Isso. De um lado, tínhamos Hipócrates, considerado o pai da medicina, que viveu entre 460 e 379 a.C. Ele deu um salto dedutivo fenomenal ao afirmar que o cérebro não apenas estava intimamente envolvido nas sensações do corpo, mas era a verdadeira sede da inteligência humana. Uma visão totalmente visionária para a época. Muito visionária, mas, surpreendentemente, enfrentou resistência da mente mais brilhante da época, que era Aristóteles. Pois é, Aristóteles. Ele viveu logo depois de Hipócrates e discordou frontalmente dessa ideia, batendo o pé na teoria de que o coração era o centro do intelecto. E a explicação dele para a existência do cérebro é hilária para os padrões de hoje. O que é fascinante aqui é como a lógica dele funcionava. Ele acreditava que o cérebro era basicamente um radiador gigante. A lógica era que o coração, sendo o centro fervilhante das emoções e paixões humanas, aquecia demais o sangue. E precisava de um resfriamento. Exato. O cérebro, sendo uma massa úmida e fria, cheia de fluidos, servia simplesmente para resfriar esse sangue superaquecido como um sistema de ventilação de um motor. Aristóteles chegou ao ponto de afirmar que a grande capacidade racional e o temperamento equilibrado dos seres humanos, em comparação aos animais, se deviam à eficiência superior desse nosso sistema de resfriamento cerebral. O que é fascinante aqui é como uma racionalização brilhante pode ser construída sobre uma fundação completamente equivocada. Aristóteles observou a natureza febril das emoções, notou o batimento acelerado do coração durante momentos de raiva e precisou encontrar uma utilidade mecânica para a massa fria dentro do crânio. Ele uniu os pontos errados com muita maestria. Perfeito. É o exemplo de como a genialidade não imuniza ninguém contra premissas falsas. E o peso da autoridade de Aristóteles foi tão imenso que essa visão do cérebro como um mero regulador térmico influenciou o pensamento médico por um tempo absurdo. Mostra como a reverência a grandes pensadores pode paradoxalmente atrasar o progresso científico. E essa mistura de observação empírica com conclusões mirabolantes nos leva perfeitamente para a nossa segunda parada histórica, saindo da Grécia e entrando no vasto Império Romano. É lá que encontramos Galeno, um médico e escritor grego que viveu entre 130 e 200 d.C. Uma figura central. E Galeno não era um médico comum, ele tratava os gladiadores. Imaginem a cena trágica e sangrenta da arena romana. Ele testemunhava diariamente os efeitos devastadores das lesões cerebrais e espinhais naqueles lutadores. E isso deu a ele dados práticos incríveis. Exato, essa experiência de campo fez com que ele concordasse com Hipócrates. O cérebro era definitivamente o comandante do corpo. Para mapear isso, Galeno começou a dissecar sistematicamente o encéfalo de ovelhas, prestando atenção meticulosa à estrutura. E durante essas dissecações, o Galeno isolou duas estruturas principais muito evidentes a olho nu. O cérebro em si, localizado mais na parte anterior do crânio, e o cerebelo, situado na parte posterior. O maior e o menor ali atrás. Isso. E como a microscopia estava a milênios de distância, ele usou o tato como ferramenta analítica. Ele notou uma diferença estrutural básica. O cérebro era bastante macio, suave como uma esponja úmida, enquanto o cerebelo era consideravelmente mais duro, firme e denso ao toque. A partir dessa simples diferença de textura, a dedução de Galeno foi pura ginástica lógica. Ele pensou, se o cérebro é macio como uma argila fresca, ele deve ser a parte ideal para receber as sensações do mundo e ter as memórias impressas ou gravadas nele. Faz sentido na cabeça dele. Por outro lado, o cerebelo, por ser duro e resistente, deve ser o departamento responsável por comandar o trabalho pesado, ou seja, a força e a contração dos músculos. Há uma ironia histórica brilhante nessa dedução. Se a gente avaliar apenas a conclusão sobre as funções dessas áreas, Galeno estava em linhas gerais notavelmente correto.
O cerebelo é, de fato, um centro vital para o controle motor. E o cérebro lida com as memórias. Exatamente, especialmente a camada do córtex atua intensamente na percepção sensorial e no armazenamento de memórias. No entanto, o raciocínio anatômico que o levou a esse acerto, baseando a biologia apenas na rigidez tátil do tecido, era completamente absurdo e desprovido de qualquer fundamento fisiológico real. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Galeno continuou cortando e encontrou espaços ocos no interior dessa massa. Espaços que hoje a medicina chama de ventrículos. E a surpresa foi que esses espaços não estavam vazios, mas sim preenchidos por um fluido. O famoso líquido cefalorraquidiano hoje em dia. Isso, mas na época foi como encontrar o mapa do tesouro, porque essa descoberta anatômica casava perfeitamente com o paradigma médico dominante no Império Romano, a famosa teoria dos 4 humores. A medicina moral postulava que a saúde física e mental dependia do equilíbrio perfeito de fluidos vitais no corpo, como sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A revelação da existência dos ventrículos cheios de líquido fez com que Galeno formulasse o que a gente pode chamar de teoria mecânica dos fluidos para o sistema nervoso. Tudo era baseado em líquidos? Tudo. A crença passou a ser que as sensações do ambiente eram registradas e os movimentos iniciados pelo deslocamento físico desses fluidos para dentro ou para fora das cavidades cerebrais. Os nervos, nessa visão mecanicista, eram interpretados como tubulações ocas. Como canos mesmo. Literalmente pequenos canos de encanamento por onde a água vital do corpo fluía para inflar os músculos. É impressionante constatar que o mundo ocidental passou quase 1.500 anos acreditando que o corpo humano funcionava como um complexo sistema de irrigação. A história avança, o Renascimento floresce, trazendo gênios da anatomia como Andreas Vesalius, no século XVI. Que produziu desenhos incrivelmente precisos. Sim, detalhou a estrutura cerebral, mas, por mais que a anatomia estivesse sendo desvendada, o conceito de fluidos correndo por canos nervosos continuou inabalável. E o apelo dessa teoria fluídica foi inclusive reforçado no início do século XVII. O contexto tecnológico da época desempenhou um papel gigantesco nisso. A sociedade francesa estava maravilhada com a invenção de autômatos mecânicos e fontes hidráulicas luxuosas que adornavam os jardins reais. Aquelas estátuas que se moviam com a pressão da água. Exatamente. Aí entra René Descartes, um filósofo e matemático formidável. Ele olhou para essa tecnologia de ponta e fez uma analogia direta com a biologia. Ele propôs que o cérebro e o corpo operavam exatamente como uma dessas máquinas hidráulicas complexas. O fluido era bombeado para fora dos ventrículos pelos canos nervosos, inflando mecanicamente os músculos. E Descartes levou essa teoria a um nível filosófico muito profundo, introduzindo o que ficou conhecido como dualismo. Na visão dele, os animais não passavam de autômatos biológicos, máquinas puras regidas por leis hidráulicas. Mas os humanos eram diferentes para ele. Os seres humanos eram especiais. Possuíamos o intelecto divino, a alma imaterial, aquilo que chamamos de mente. O grande quebra-cabeça de Descartes era como uma alma etérea e imaterial consegue apertar os botões de uma máquina hidráulica feita de carne. E a solução dele foi bem criativa. A solução que ele propôs foi eleger uma pequena estrutura centralizada no cérebro, a glândula pineal, como a válvula de controle, a ponte mística onde a mente espiritual interagia com a maquinaria dos fluidos corporais. Essa distinção fundamental, o célebre problema mente e cérebro, ainda ecoa em discussões filosóficas contemporâneas, ilustrando o peso duradouro das ideias de Descartes. Contudo, o final do século XVIII e o limiar do século XIX prepararam o terreno para demolir definitivamente a era dos encanamentos orgânicos. A verdadeira quebra de paradigma. Isso se iniciou quando a atenção dos anatomistas se desviou das cavidades cheias de líquido e se voltou para a textura e a composição do próprio tecido cerebral. Eles conseguiram identificar e catalogar 2 tipos distintos de tecido no sistema nervoso central, a substância cinzenta e a substância branca. E visualmente, a substância branca parecia ter uma continuidade natural com a vasta rede de nervos que se espalha por todo o corpo.
Essa observação estrutural gerou uma dedução lógica que mudou o jogo. A substância branca não era um preenchimento inútil. De jeito nenhum. Ela abrigava as rotas, os caminhos físicos que conduzem a informação para a substância cinzenta e também transportam os comandos nervosos de volta para o corpo. Mas se o sistema não funcionava à base de água fluindo por canos, que tipo de energia viajava por essas rotas misteriosas? É aí que a biologia abandona a engenharia hidráulica e abraça a nova fronteira da física, que é a eletricidade. A revolução definitiva no entendimento da comunicação nervosa ocorreu paralelamente a um fascínio cultural avassalador pela eletricidade. Estudos pioneiros sobre raios e correntes elétricas, conduzidos por mentes como Benjamin Franklin, inspiraram a comunidade biológica. Todo mundo queria entender a eletricidade. Todo mundo. Em seguida, pesquisadores brilhantes como o cientista italiano Luigi Galvani e mais tarde o biólogo alemão Emil Dubois-Reymond realizaram demonstrações que pulverizaram a velha biologia. Eles comprovaram experimentalmente que os músculos de animais podiam sofrer contração quando os nervos recebiam estímulos elétricos diretos. E a descoberta suprema: o próprio cérebro era um gerador de eletricidade. Os nervos deixaram subitamente de ser vistos como mangueiras de água e passaram a ser compreendidos como fios condutores de eletricidade. Porém, resolver o problema da energia criou um novo mistério sobre o tráfego da informação. Um problema de roteamento, digamos assim. Tanto da capacidade de mover o músculo, quanto da sensibilidade tátil da pele. Se o nervo fosse apenas um fio simples, como a eletricidade saberia a direção certa? Como distinguir a ordem que desce do cérebro da sensação que sobe da pele? Essa era a grande questão. A resposta exigiu um experimento genial, feito por volta de 1810, conduzido pelo médico escocês Charles Bell e pelo fisiologista francês François Magendie. A anatomia já havia demonstrado que, pouco antes de se conectar à medula espinhal, cada nervo se bifurca, dividindo-se em duas raízes distintas, a raiz dorsal, que entra pela parte de trás, e a raiz ventral, que entra pela frente. Diante dessa estrutura, a grande questão de Bell foi: o que acontece se isolarmos e cortarmos essas raízes separadamente? O resultado desse experimento revelou que a comunicação no sistema nervoso opera em vias de mão única. Usando uma analogia moderna, é como se o nervo principal fosse uma grande rodovia que, ao se aproximar da medula espinhal, se divide em uma rampa de acesso e uma rampa de saída. Tráfego organizado. Bell demonstrou que a secção exclusiva da raiz ventral resultava em paralisia muscular total, bloqueando o tráfego motor. Pouco tempo depois, Magendie complementou o quebra-cabeça cortando apenas a raiz dorsal, o que causava a perda completa da sensibilidade à dor e ao toque, mas mantinha a capacidade de contração muscular intacta. Uma via desce e a outra sobe. A conclusão monumental foi que cada nervo visível no corpo é, na realidade, um cabo espesso contendo múltiplos fios microscópicos isolados. Alguns desses fios são rotas sensoriais exclusivas subindo para o cérebro, enquanto outros são rotas motoras descendo para os músculos, acabando de vez com a ideia de tráfego bidirecional caótico. Com os nervos finalmente mapeados como rodovias elétricas de mão única, o próximo grande campo de batalha da neurociência se tornou a geografia do próprio cérebro. Os anatomistas notaram que a superfície do cérebro não era aleatória. Ele exibia um padrão repetitivo de elevações, os chamados giros, e de ranhuras, conhecidas como sulcos e fissuras. Aquele formato enrugado clássico que a gente conhece. Gira o órgão em regiões específicas, chamadas de lobos. E, com um mapa em mãos, a pergunta de $1 milhão surgiu. Será que cada parte desse mapa executa uma tarefa diferente? Se conectarmos isso com o quadro geral do ímpeto científico do século XIX, a urgência em encontrar respostas levou a alguns desvios especulativos monumentais. Um estudante de medicina austríaco chamado Franz Joseph Gall, em 1809, propôs uma teoria que se transformaria em um fenômeno cultural avassalador: a frenologia. Essa história é fantástica. Gall propôs que traços de personalidade altamente complexos, como níveis de generosidade, tendências destrutivas ou a capacidade de esperança,
residiam em coordenadas geográficas milimetricamente específicas do córtex cerebral. A premissa mais radical e controversa dele era anatômica. Os famosos calombos na cabeça. Isso, ele defendia que o uso excessivo de um traço de personalidade faria a área cerebral correspondente inchar, empurrando o osso do crânio para fora e criando uma saliência palpável. Profissionais começaram a lucrar apalpando cabeças alheias para traçar perfis psicológicos. Virou um negócio lucrativo. Muito. Para ilustrar o alcance cultural, um único manual de frenologia publicado em 1827 ultrapassou a marca impressionante de 100 mil cópias vendidas. A febre da frenologia tomou conta da sociedade, mas precisava ser confrontada pelo rigor metodológico. E esse contra-ataque veio por meio do fisiologista experimental francês Marie Jean-Pierre Florence. Ele descartou a palpação de crânios e foi direto para o laboratório, utilizando o método de ablação em pássaros. Um método bem mais rigoroso. Ao destruir cirurgicamente partes específicas do encéfalo das aves, Florence documentou a perda funcional resultante. Ele conseguiu provar definitivamente o que Galeno havia apenas deduzido através da textura lá na época dos gladiadores. O cerebelo coordenava os movimentos motores e o cérebro processava a percepção sensorial. Uma validação experimental. Mais importante ainda, Florence destruiu o alicerce da frenologia ao demonstrar que o formato externo do osso craniano não acompanha os contornos macios do cérebro interno. Só que, apesar de ter demolido a pseudociência da frenologia com experimentação sólida, Florence cometeu um erro de generalização severo em suas conclusões finais. O ímpeto de refutar Gall foi tão forte que Florence passou a defender uma visão holística extrema. Ele foi para o outro extremo, né? Ele foi para o outro extremo, afirmando categoricamente que todas as regiões cerebrais participavam em igual medida de todas as funções cognitivas. Ele negou a existência de qualquer especialização local. E esse posicionamento atrasou temporariamente a aceitação da localização funcional. Exigiu uma evidência clínica incontestável para mudar o paradigma novamente. E essa evidência inegável surgiu em 1861, através do trabalho do neurologista francês Paul Broca. A história médica relata que Broca atendeu um paciente fascinante e trágico. Esse indivíduo possuía uma capacidade intacta de compreender a linguagem falada e escrita ao seu redor, mas havia perdido absoluta e especificamente a habilidade motora de articular palavras com sentido. Ele entendia tudo, mas não conseguia falar. Exato. Quando esse paciente faleceu, Broca conduziu uma autópsia meticulosa do cérebro. O que o exame revelou chocou a comunidade médica. Havia uma lesão tecidual muito bem definida, restrita apenas a uma área específica do lobo frontal no hemisfério esquerdo. Broca acumulou casos similares e estabeleceu uma verdade inegável. A famosa área de Broca. A produção da fala não era um esforço difuso de todo o cérebro, mas sim a tarefa de uma região estritamente localizada. O mapa funcional era real. E para selar esse debate, em 1870, os pesquisadores alemães Gustav Fritsch e Eduard Hitzig aplicaram estímulos elétricos fracos em pequenas áreas do cérebro exposto de cães, conseguindo gerar contrações musculares isoladas em partes específicas do corpo do animal. A prova definitiva. Estava provado de uma vez por todas. A topografia do cérebro era a chave para suas funções. A consolidação desse mapa cerebral abriu portas para o entendimento estrutural, mas o verdadeiro salto conceitual que ancorou as bases das neurociências modernas exigiu a contribuição de um naturalista cujas ideias transcenderam a biologia tradicional. Charles Darwin entra na história. Em 1859, a publicação de A Origem das Espécies, por Charles Darwin, introduziu a mecânica da seleção natural, revolucionando a forma como a vida na Terra era compreendida. Ele postulou que todas as espécies descendiam de ancestrais evolutivos comuns. Então, o que tudo isso significa para a gente? Para quem está acompanhando o estudo do sistema nervoso. Como uma teoria baseada na observação de tentilhões e fósseis se conecta aos impulsos elétricos do cérebro? A integração dessas áreas foi um golpe de mestre na observação científica.
Darwin percebeu que a evolução não se limitava ao formato do bico de um pássaro ou à estrutura óssea. Ela englobava o comportamento herdado. Ele notou que muitas espécies de mamíferos exibem respostas fisiológicas e comportamentais assombrosamente idênticas frente a ameaças semelhantes. O medo é universal. As reações de terror em um ser humano, que incluem o disparo da frequência cardíaca, a dilatação extrema das pupilas e o arrepiar dos pelos, espelham perfeitamente as reações instintivas de um cão acuado. O princípio evolutivo dita que, se esses comportamentos defensivos são compartilhados e altamente conservados ao longo do tempo, as estruturas neurais subjacentes que disparam essas reações devem ter sido preservadas desde os ancestrais comuns. Mas, saindo da teoria e pensando no impacto prático dessa continuidade biológica, qual é a aplicação real dessa conexão evolutiva para a pesquisa de hoje? Por que quem ouve a gente deveria se importar? Isso levanta uma questão importante sobre a ética e a viabilidade da medicina moderna. A premissa da continuidade filogenética, a ideia de que a árvore genealógica da evolução manteve estruturas e mecanismos biológicos fundamentais intactos desde os nossos ancestrais mais distantes, é a espinha dorsal da pesquisa neurocientífica atual. É o que permite o avanço Evolutivo, que valida e justifica o uso cuidadoso de modelos animais em pesquisas experimentais rigorosas. Por exemplo, grande parte da compreensão fundamental sobre como um impulso elétrico viaja por um nervo humano foi desvendada através da observação detalhada do axônio gigante da lula. O mecanismo celular de disparo elétrico preservado na biologia da lula é aplicável ao complexo sistema humano. Incrível pensar nisso. Lulas ajudando a entender o cérebro humano. Sem essa fundação darwiniana de que os tijolos básicos da vida são universais, a ciência perderia a principal ferramenta investigativa para desenvolver tratamentos reais, mapear patologias e testar intervenções que salvam inúmeras vidas afetadas por transtornos neurológicos debilitantes. Promover reflexão sobre isso é essencial. O que mais chama a atenção de quem acompanha essa jornada histórica é o grau de interdependência do conhecimento. A biologia marinha, o comportamento animal e a neurocirurgia se alimentam das mesmas raízes evolutivas. É um encerramento formidável para uma jornada cronológica surpreendente. Quando olhamos para trás, partimos de crânios perfurados com pedras rudimentares para espantar demônios. Passamos pela Grécia Antiga, onde o cérebro era considerado um mero radiador para resfriar emoções. Uma longa viagem. E atravessamos séculos de impérios onde a vanguarda médica acreditava que os nervos eram canos hidráulicos transportando água pelo corpo humano. De lá, a física trouxe a era dos fios elétricos biológicos, permitindo que mentes brilhantes traçassem mapas topográficos da fala e do movimento muscular, culminando na grande síntese evolutiva que unifica a biologia moderna. O caminho da descoberta provou ser tortuoso, repleto de hipóteses cômicas que, ao caírem por terra, pavimentaram a estrada para o rigor cirúrgico que molda a nossa sociedade contemporânea. E contemplar essa longa sucessão de acertos e falhas deixa um convite final à cautela intelectual. Observamos o intelecto humano comparar o cérebro a um radiador e, posteriormente, encantado com a renascença, a uma máquina de bombear fluidos, simplesmente porque essas eram as tecnologias mais complexas concebíveis em cada era. O ser humano usa o que tem em mãos. Hoje, no auge tecnológico do nosso século, a tendência predominante é modelar o cérebro como um supercomputador em rede, processando dados por cabos de fibra ótica imaginários e algoritmos de inteligência artificial. Sabendo como a história da ciência recicla e descarta seus próprios modelos em favor de tecnologias emergentes, qual será a metáfora definitiva que a humanidade usará para descrever o cérebro daqui a 100 ou 200 anos? É uma pergunta provocativa. É altamente provável que as nossas certezas computacionais e neurológicas de hoje, das quais nos orgulhamos tanto, venham a soar tão limitadas e ingênuas para as mentes do futuro quanto a teoria dos 4 humores soa para os neurocientistas de hoje. O conhecimento é, por natureza, um modelo provisório da realidade. Uma reflexão fenomenal para encerrar a nossa imersão de hoje.
fica o lembrete poderoso de que a verdadeira marca da ciência não é a posse de verdades absolutas, mas sim o compromisso inabalável de manter a mente aberta a novas correções de curso. Agradeço imensamente a companhia de quem escutou mais esta imersão profunda no conhecimento e explorou conosco os mistérios e as reviravoltas dessa máquina que nos define. Até a próxima!